Tudo bem, pessoal? Como que vão as coisas? Vocês me escutam bem? Opa! Bem, pessoas, depois de alguns dias de paz de mim, tá? A gente não teve aula assim síncrona na quinta-feira, tá? Eu solicitei que vocês vissem pedaços de 2 vídeos, tá? Espero que vocês tenham vistos. E para falar para vocês que lá a reunião, que foi motivo da minha ausência, tá? Correu tudo bem, tá? Os objetivos a princípio, os projetos vão sair e a gente vai colher frutos nessa situação, tá? Então valeu a pena se ausentar e valeu a pena vocês assistirem os vídeos, tá? Então assim, pessoas, vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram trazer antes da gente entrar de novo na disciplina e aí a gente falar de uma situação onde a maioria das construtoras acabam trabalhando, acabam se orientando para fazer o seu planejamento e para fazer o seu gerenciamento? Fazer uma chamada. Nada, ninguém. Bem, pessoas, então deixa eu mudar minha tela aqui e vamos ir para a apresentação. Vocês estão chegando, vocês estão tudo chegando certinho. Então, hoje a gente vai apresentar para vocês um modelo geral de processo de planejamento e controle do nosso PPC, tá? Aonde essa filosofia ou essa técnica ou esse método foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa do professor Formoso, tá? O professor Formoso é um professor dessa área da gente de planejamento, de gestão lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é considerado um dos pesquisadores de renome internacional, inclusive ele é referência, ele é citado por diversos autores estrangeiros. Então o professor Formoso é um profissional muito bom nessa área, onde eles propuseram um modelo, uma forma de pensar, uma forma de agir baseado na construção civil, onde a gente vê que tem vários mandamentos, várias situações que são apregoadas, que são defendidas também em diversos sistemas, métodos ou escolas tradicionais em relação a planejamento e a gerenciamento. E o bom também que esse modelo, tá? Essa gestão já foi utilizado em dezenas de edificações, de construções de edificações, e então para a construção civil ele é um modelo já testado. É lógico, pessoal, que tudo depende do tamanho da construtora, do tamanho do processo, do tipo do processo, da capacidade de organização e de aplicação dentro da nossa construtora, dentro do nosso processo produtivo, tá? E é lógico também que nada é fixo, nada é constante, tá? Então é lógico que se para o ambiente que vocês estiverem aplicando esse modelo, ou aplicando as filosofias em geral, ou gerando o seu próprio modelo, tá? Vocês podem alterar, vocês podem aumentar, vocês podem adaptar para a realidade de vocês, tá? Então basicamente esse modelo vai ser uma apresentação generalizada, tá? De um processo
que foi, como eu comentei com vocês antes, foi gerada a partir de vários estudos de caso que foram conduzidos. Tá? E normalmente a descrição desse nosso modelo, ou esse modelo, ele está dividido basicamente em 5 estágios, onde a gente vai ter uma preparação desse nosso processo, depois a gente vai o quê? A gente vai fazer um planejamento de longo prazo, um planejamento de médio prazo, um planejamento de curto prazo e uma avaliação desse nosso processo em geral. Tá? Então, basicamente, pessoal, na hora que a gente está preparando o processo, na hora que a gente está começando a organizar o nosso planejamento, tá? A gente divide essa preparação em algumas etapas. Tais como, primeiro, a gente vai tomar uma série de decisões preliminares relativas ao nosso processo. Tá? Quais são os níveis hierárquicos que a gente vai ter, ou seja, se a gente vai ter direção, se a gente vai ter subchefias, se a gente vai ter chefias, porque tudo isso vai influenciar no quê? Vai influenciar na forma que as decisões vão ser tomadas, na quantidade de intermédios que a gente vai ter que ter e, consequentemente, a gente pode facilitar ou dificultar a transmissão de informações e também a transmissão de informação e a caracterização dos nossos planejamentos ou das nossas etapas de planejamento. A gente também tem que ver a questão da frequência de planejamento de cada nível, ou seja, o quanto que a gente vai planejar, a partir de quanto tempo a gente vai fazer uma análise desse meu planejamento junto com a parte gerencial e vai atualizar, vai modificar ou vai fazer alguma situação, tá? Também como que a gente vai definir esse nosso plano de ataque ou nosso planejamento, como que a gente vai conduzir, como que a gente vai gerenciar, como que a gente vai fazer com que a obra aconteça, quais são as etapas, tá? A gente também vai indicar quais são os indicadores, ou seja, quais são os números que a gente vai coletar frente à nossa produção e frente ao nosso planejamento, para a gente avaliar se o planejamento está de acordo ou não. E também a gente vai elencar uma série de intervenientes, tá? Ou uma série de acontecimentos, situações, pessoas que vão possibilitar a coleta dos dados, a interpretação dos dados e talvez a reformulação desses passos. Pessoas, vamos lá. Quando vocês entraram, eu vou precisar das respostas de vocês para a gente fazer uns paralelos. Quando vocês entraram na faculdade, qual que foi o planejamento inicial em relação ao tempo de vocês? Vocês pensaram que vocês iam se formar em 5 anos, iam se formar em 4, ou vou me formar em mais tempo? Qual foi o primeiro pensamento de vocês? Quais que foram as decisões preliminares? Tá, vocês estipularam os 5 anos. Pergunta, outro plano que vocês, outra situação que vocês pensaram, que eu vou trabalhar junto, que eu não vou trabalhar junto, ou trabalho, ou estágio, ou eu vou fazer alguma outra atividade, ou eu vou fazer outro curso diferente. Vocês chegaram a levantar essas possibilidades? Por exemplo, na minha cabeça eu tinha que me formar o mais rápido possível. Quando eu entrei na faculdade eu pensava, eu vou me formar o mais rápido possível, por quê? Porque eu tinha aquela ansiedade de que eu me formando, eu ia começar a ganhar dinheiro, eu ganhando dinheiro eu ia ter minha independência, e depois eu tendo dinheiro eu teria capacidade para viver tudo que eu queria ter vivido até então. Então era toda aquela situação, tá? Por exemplo, eu sempre quis morar no exterior, tá?
e eu achava que eu só ia conseguir morar no exterior depois de formado, ou depois de ter dinheiro para poder ir para fora. Lembrem-se, pessoal, que nessa minha época, isso era 98, tá? Então, muitos de vocês estavam engateando, muitos de vocês nem eram nascidos nessa época, tá? Então, a questão de informação, questão de possibilidade de morar fora do país, isso tudo era muito mais difícil, não pelas possibilidades, mas sim pela falta de informação, tá? Vocês tinham que ver que em 98 a internet mais rápida era da velocidade da internet do celular que a gente tinha também, tá? E o Google estava engateando. Então, tanto que eu brinco que na minha época o buscador não era o Google, o buscador era o KD, tá? Então, a gente tinha essas diferenças, tá? E também a questão que, por influência do meu pai e do meu tio, eu queria trabalhar desde cedo. Então, meu primeiro dia de aula na faculdade, tá? Meu primeiro dia de aula na faculdade foi meu primeiro dia em obra. Então, eu comecei a estagiar. E lógico que eu me organizei para poder fazer. Assim como vocês, a gente sabia mais ou menos quais eram as disciplinas que compunham o semestre e se matriculava nas disciplinas. Então, basicamente era isso que a gente fazia. O planejamento era trabalhar terminar em 5 anos, trabalhar ter a maior quantidade possível de tempo e fazer todas as disciplinas que estavam em relação ao semestre. Então notem aí, pessoal, que a gente tem um intervalo de tempo, tá? A gente tem algumas atividades paralelas que seriam a faculdade, dentro da faculdade as disciplinas, e a gente vai ter também os intervenientes de fora, que é a questão de trabalho fora. A gente tinha até a parte social. Eu me lembro que eu tocava em banda, comecei a tocar em banda, tá? Então tinha toda essa situação, tá? Como muitos de vocês queriam lazer, queria festa, queria tudo isso, tá? A gente é velho, mas a gente sempre gostou dessas coisas também, tá? Ou seja, a gente tinha um plano de ataque, tá? Assim como vocês têm. Então, se a gente for falar pela obra, ou fazer um paralelo com a nossa vida da faculdade na obra, a gente antes de preparar o processo que a gente ia passar, do mesmo jeito que a gente constrói, a gente tem que preparar, a gente também pensou os nossos objetivos e começou a formar uma série de planos. E é lógico que a gente tem que, no caso da faculdade, os nossos indicadores é o quê? É o esforço, daí a gente vai pontuar conforme a gente decidiu, no caso, a hora que eu precisava para estudar versus nota que eu tirei, ou hora dedicada para entender as coisas, isso aí tudo a gente vai ver. Na questão do planejamento, a gente vai indicar, olha, atividades que a gente estipulou durante um período, se foi feito ou não foi feito, metragem quadrada, produção, tudo isso a gente pode indicar os certos planos. E aí a gente também vai determinar certos métodos, certas regiões e quais os papéis que a gente vai ter de intervenientes. Por exemplo, quantos de vocês, espero que nenhum, abandonou uma disciplina para passar em outros? Tá? Eu, felizmente, não precisei fazer nenhuma dessas. Às vezes passava uns apertões, passava com REC, alguma coisa assim, mas nunca precisei deixar uma disciplina. Do mesmo jeito, às vezes a gente se esforça, a gente consegue e não conseguiu passar em alguma disciplina, principalmente no começo do curso. As partes de cálculo, as partes de física, pega bastante gente, tá? Então, isso aí vai ser uma intervenção, vai ser uma alteração dos nossos planos que a gente vai ter que readaptar conforme os processos, tá? Por exemplo, pelo fato de eu estagiar, trabalhar toda a faculdade, às vezes eu não conseguia fazer a seriação que mandava fazer, tá? E aí o que a gente fazia? Começava, o que vai trancar, o que não vai trancar, o que eu posso fazer.
Então as disciplinas iam se ajustando conforme o tempo que a gente conseguia fazer e também a questão da quantidade de disciplinas que a gente conseguia fazer também. Então tudo isso a gente alterava em certos momentos, a gente via o que podia interferir e modificava para o final as coisas darem certo conforme a gente queria. A mesma coisa é obra. Por exemplo, a gente pegou algum problema, por exemplo, deu uma escassez de aço, então a gente pode movimentar, a gente ia fazer as estruturas e deixar a movimentação de terra para um próximo estágio. Tá? Mas faltou aço, faltou concreto, então vamos transferir, vamos deixar a parte por causa de algum interveniente, tá? A gente vai mudar um pouco os planos para manter esse plano desde o início. Então, mais ou menos o que a gente faz na vida funciona em relação à obra. Vamos ver se vocês perguntaram alguma coisa ou falaram alguma coisa, tá? Então, teve gente que falou que pensou em trabalhar mais do meio para o final do curso, também é uma decisão, tá? E aí, a partir daí, vocês vão chegar numa situação, olha, se der para continuar fazendo tudo bem, mas como eu quero trabalhar, talvez adiar um pouco, tudo isso a gente tem que adaptar os nossos processos, tá? E normalmente, na hora que a gente está fazendo a preparação desse nosso processo, a gente vai definir também os padrões dos planejamentos, tá? Ou seja, a gente vai escolher algumas situações, alguns padrões, existem formas como a Word Breakdown estrutura, ou seja, tudo quebrado conforme máximo, uma estrutura analítica de projeto, um zoneamento de obras em áreas de trabalho, a gente vai definir como que a gente vai estruturar e como que a gente vai padronizar. Na construção civil, normalmente a gente faz os trabalhos em paralelos, tá? Quando dá para fazer, senão a gente se... Então a gente mistura a Work Breakdown estrutura com a estrutura analítica de projetos e também com o zoneamento. A gente usa essas três teorias, tá? Então, para ajudar a entender, normalmente a WBS, a Work Breakdown Structure, ou que o pessoal também acaba dividindo esse trabalho em várias fases. Consequentemente, a gente começa numa parte mais ampla e depois a gente vai especificando. Então a gente pode ver quando a gente falar em planejamento de longo, médio e curto prazo, a gente vai vislumbrar bem essa situação, tá? E basicamente a gente vai começar a identificar as restrições. O que é restrição, pessoal? Restrição basicamente é tudo que vai dificultar ou que vai ser necessário para que a gente ultrapasse, remova ou resolva para uma próxima etapa, para alguma coisa acontecer. Então, situações que são comuns que a gente tem que cuidar. Dificuldade do acesso da obra. Por exemplo, a estrada é ruim, a região onde a gente vai trabalhar é ruim, ou algum equipamento não chega, ou a mão de obra é difícil de alcançar. Tudo isso a gente vai ter que analisar, a gente vai ter que prever, justamente para que com isso a gente consiga remover essas dificuldades, ou esses poréns, ou esses senões, para que a atividade continue, que a atividade seja executada. Lógico, pessoal, que toda dificuldade, toda questão para executar o serviço tem muito a ver com o layout da minha construção. Então, aonde que a gente vai localizar cada ponto, como que a gente vai atacar, como a gente vai construir e assim por diante. Por exemplo, uma das obras que eu trabalhei, o que acontecia? A obra era um prédio, tá? E esse prédio era relativamente largo, o terreno era grande, e ele tinha uma junta de dilatação entre os prédios. E o que acontecia? Se a gente fosse fazer andar por andar, a parte dos fundos era difícil de jogar concreto lá dentro, era difícil se a gente fosse fazer usando o perímetro inteiro do terreno, ou seja, se a gente fosse construir tudo desde o início. Parte de concreto, a parte de transporte é difícil, então o que se resolveu?
Você resolveu primeiro fazer a metade do fundo do prédio, principalmente a parte de estrutura, tá? E depois a gente começou a fazer a parte inteira. Então, literalmente, a gente tinha quase que 2 torres, mas as torres eram grudadas umas nas outras. Então, para facilitar acesso, por causa do arranjo físico, por causa da região, a gente escolheu, a gente separou, a gente mapeou quais que eram as áreas mais restritas para uso. Tá? É lógico, pessoal, que a gente também, toda a nossa ação é frente a limite de recurso financeiro. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para construir a obra o mais rápido possível. Então eu vou dotar o meu cronograma para que eu tenha, durante o meu fluxo de obra, eu tenha o dinheiro montante para pagar e para honrar todos os meus compromissos. Tá? Então tudo isso, ou seja, eu faço a obra mais rápido, eu faço a obra mais devagar. Ou seja, tanto na questão de materiais, de mão de obra, quanto de equipamento. E eu só limitei a questão do dinheiro, mas vamos pensar assim, nós estamos construindo numa zona extremamente difícil de se construir, onde as empresas, o pessoal que vai trabalhar na mão de obra tem que se deslocar de um tempo para o outro, ou até não precisa nem ser muito longe, muito ermo. A gente trabalha com uma equipe, a gente quer trabalhar com aquela equipe porque a equipe é boa, porque a equipe, o custo dela é bom, porque o erro é zero, porque o respeito ao cronograma, ou seja, elas estão dentro da nossa filosofia. Só que a questão é assim, no cronograma deles, eles estão de tal a tal dia numa empresa e depois eles têm uma janela. Ou eles, só depois desse tempo, a gente vai poder contar com eles. Então o que a gente vai fazer? A gente vai estender os nossos prazos, a gente vai construir até chegar na função que eles tiverem que fazer. Ou seja, a gente vai jogar conforme o tempo. Tá? Então tudo isso, mesma coisa, questão de equipamento. Tem equipamentos que são difíceis de encontrar no mercado, porque são sempre caros ou porque são muito demandados, então a gente tem que respeitar a oferta, o tempo de oferta. Então tudo isso a gente vai identificar e a gente vai planejar para que com isso a gente consiga fazer com que a nossa obra siga o certo plano e tenha mais ou menos o tempo já esperado de execução das atividades, tá? E é lógico que a gente vai precisar, em construtoras, empresas que a gente trabalha em mais de um local e que a gente ou fornece mão de obra ou a gente fornece equipamento, é óbvio que a gente tem que pensar para que não adianta a gente, o exemplo que eu sempre dou e que me deram também é aquela, não adianta a gente cobrir a cabeça e descobrir os pés. Tá? Por quê? Porque se a gente tirar de um lado para alimentar o outro, quem ficou sem vai atrasar, vai fazer falta e assim por diante. Então a gente precisa cuidar bem dessa logística de oferta e procura, tanto de mão de obra, quanto de material, quanto de equipamento, para que a nossa obra continue ou siga os prazos que a gente determinou. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo na faculdade. Às vezes falta vaga na matrícula. Tá? Por exemplo, na minha época, a ordem da matrícula era por nota. Ou seja, o pessoal que tinha mais nota, que tinha os IAA, ou os outros índices aí, que eu não me lembro bem qual que é o índice de vocês aí, fazia matrícula antes. E aí, por exemplo, às vezes tinha aquele horário perfeito pro teu horário. Daí chegava na hora de matricular, vocês fazem isso no computador. Antigamente a gente tinha que ir para uma fila e tinha um quadro onde tinha os horários. De repente chegava alguém e tirava o pessoal que ajudava a fazer a matrícula, tirava aquele horário, sinal que a turma tinha esgotado. Aí, o que acontecia? Você tinha que ficar mudando o horário para encaixar conforme as suas possibilidades e suas necessidades. Então tudo isso a gente tem que se virar, a gente tem, na época, ou às vezes eu me lembro que eu fechava o horário, eu não conseguia fazer, e daí tinha 2 tentativas, ou se matriculava em outro horário, tá? Organizava o cronograma e o seu horário inteiro para caber a disciplina, ou não fazia
ou se tentava se matricular com matrícula especial. Matrícula especial era quando você se matriculava e o professor ia dizer se podia ou não entrar mais algumas vagas. Tá? E às vezes o professor olhava para tua cara, não vou deixar tu entrar, tu fazer a minha aula. E isso, no meu caso, como eu tinha os horários bem apertados por causa do estágio, aconteceram algumas vezes. Algumas vezes eu dei sorte, outras nem tanto. Tá? Então assim, e é óbvio, pessoal, que para cada situação, para cada preparação, a gente vai definir o nosso plano de ataque, ou seja, a nossa linha de ação, tá? Onde a gente vai definir uma série de fluxos de trabalho, principalmente como na construção a gente trabalha com diversas linhas, então a gente tem que escolher as principais ou as linhas que uma vai depender da outra. Então, fundação, estrutura, alvenaria, acabamento, tudo isso, cobertura, tudo isso a gente tem que definir porque é vital para a gente fazer as outras atividades, tá? Então, por exemplo, a gente pode começar construindo por torres de baixo para cima, tá? Por exemplo, estrutura e alvenaria, e depois a parte do revestimento vai de cima para baixo, tá? E só depois que a gente fazer isso, a gente vai fazer alguns tipos de serviços relativos à periferia, por exemplo, a entrada do prédio, pilotis, as garagens e assim por diante, tá? Então, a gente vai definir quais vão ser as sequências, como que a gente vai construir, quais as atividades que a gente vai construir, e com isso a gente vai conseguir o quê? Definir principalmente a questão do fluxo das atividades que vão mostrar para a gente as linhas de transporte de material, a questão das linhas de transformação desses insumos e da mão de obra, e que consequentemente vai guiar a gente para que a gente faça o nosso layout do canteiro de obra para atualizar essas nossas atividades. Então assim, pessoal, só para vocês terem um exemplo de um plano de ataque, tá? Isso aqui é um plano de ataque que aconteceu num prédio lá em Porto Alegre, tá? Que a característica do prédio, o que era? O prédio tinha 5 subsolos, ou seja, somando tudo ele tinha 2.380 metros quadrados de solo, de área de subsolo, tá? O perímetro dessa construção era de 212 metros quadrados, foram escavados 17 metros, tá? O volume de material escavado foi 66.729 metros cúbicos de material. E foram utilizados 5.938 viagens de caminhão para ser retirado o material que a gente escavou, tá? Foram 5.938 viagens e foi usado ainda um aterro de uma caliça de 970 metros cúbicos de material, ou seja, é muito volume, é muito volume, é muito volume. Então o que era, pessoal? A gente tinha esse terreno aqui e a gente precisava escavar, tá? Ou seja, a gente tinha a redondeza e a gente precisava escavar. Como que a gente vai começar a escavar? Lembrem-se que o que? São quase 20 metros de profundidade. Alguém acha que é barbada cavar 17 metros de profundidade num terreno? Nem um pouco. E notem que o perímetro era 212 metros quadrados. Então, vamos ver, dividir por 5, isso aqui são mais ou menos, são quase 450 metros quadrados que a gente teria de área que a gente teria que escavar. Então é muita coisa, tá? É muita coisa. E como que vocês acham que vocês fariam isso? Vocês escavariam tudo uniforme, os 17 metros, escavariam um pedaço de 17 metros? Como que vocês imaginariam que vocês escavariam isso? Normalmente, se a gente não pensar muito, pessoal, é basicamente que vamos para o meio do terreno e vamos começar a cavar. Parelho por piso, mas por exemplo, a colega que disse que fazia cada
pavimento de uma vez só. Tá, vamos lá. Como que a gente jogaria... Agora a pergunta que eu faço. Como que a gente faria... cavava o material para a gente levar o material para fora, o solo para fora, a gente ia ter que botar em caminhão. Se a gente cavasse paralelo, como que a gente ia levar a caliça? Vamos lá, a gente já cavou 10 metros, 10 metros. Cavar, a gente vai fazer uma rampa. Então, ou seja, a gente tinha que pensar que na região onde a gente ia cavar, a gente ia ter que ter acesso para o caminhão ficar fácil, senão a gente ia ter que ter um guindaste. E se olhar, a questão de o guindaste é muito mais caro do que o aluguel do guindaste é muito mais caro do que o do caminhão. Então a gente começa a associar desse jeito. Então vamos ver como que o pessoal aqui planejou, tá? Deixa eu só voltar aqui para minha tela. Então assim, basicamente a gente tinha esse terreno e o pessoal começou, num primeiro momento, a cavar, como eu comentei com vocês, no meio quando era possível o caminhão chegar perto. Então a gente foi cavando numa certa altura e preparando o nosso acesso. E lembre-se aqui, ó, pessoal, isso aqui é o nível da rua, tá? É o nosso nível da rua. Então o pessoal foi cavando numa região mais central e foi aumentando, tá? E cuidado a questão de, por exemplo, se a gente não tiver contenção de solo, a gente tem que cuidar muito com a redondeza, deixando talude, deixando tudo isso para que as obras, a gente pode ver, a gente tem prédio, a gente tem casa, não colapse quando a gente for desmontando o nosso terreno, tá? Então, e notem aqui que o pessoal já fez uma espécie de uma contenção, uma cortina. E aos pouquinhos eles foram cavando até a hora que dá. Então, vocês podem ver aqui que eles foram cavando, aqui a gente tem os tirantes, já tem tudo. E aqui a gente começou a formar a nossa rampa aqui para a gente ter acesso nos caminhões. Então a gente foi deixando a rampa pronta aqui e começou a cavar na volta da rampa. Então, olha aqui, a gente cavou na região da direita da rampa e estava cavando na esquerda da rampa, ou seja, para o caminhão ter acesso, a gente cuidou a questão da caliça, da brita aqui, para o caminhão ter mais fácil acesso também e poder acessar, e dali cavar. Cavou, sempre com a possibilidade da gente ter alguns degraus de rampa. Então a gente tem que possibilitar a questão de tamanho, tem que possibilitar a questão de área de manobra do caminhão e assim por diante, e também o acesso da minha retro ao caminhão para a gente não ter que ficar fazendo volta e não perder tempo em relação à manobra, tá? Então o pessoal tinha aqui o acesso, pode ver o que? A gente fez uma borda aqui para o pessoal acessar e larga o suficiente para o que? Para a gente ter dois caminhões passando um do lado do outro, para a gente não ficar esperando pelo caminhão manobrar ou fazer alguma coisa para a gente ter acesso, tá? Então a gente tem esse tipo de situação aqui. Então a gente tem até uma área de escapezinho aqui e a gente foi cavando. Então chegou num certo momento que a gente chegou na altura que a gente precisava desmontar a rampa, né? Sobrou a rampa. Então o que o pessoal fez? Com a escavadeira, cavava o que precisava, tá? Parte de baixo, e o meu caminhão estava aqui, desse lado aqui, para receber o material. Então a gente estava cavando e destruindo a rampa. Vocês podem ver essa situação onde a gente vinha demolindo, a gente vinha cavando a nossa rampa. Chegou num certo momento, pessoal, o que ficava mais fácil pra gente? A gente demolia um degrau, jogar para o outro e a escavadeira de cima puxar para o próximo. Então a gente começou a fazer degraus mais inclinados. Então o que tinha aqui? Ó, a gente literalmente tinha uma escadinha. Aqui cavava, levava para cá, e esse aqui buscava o material e botava na caçamba. Por que isso, pessoal? Porque chegou num certo nível que estava tão inclinado que o caminhão não aguentava mais
nessa inclinação subir. Então a gente começou a fazer essa escadinha, tá? E seguiu-se cavando, seguiu-se fazendo essa situação, tá? Então chegou um certo ponto que a gente chegou cada vez mais. Então já tinha uma escavadeira no final da minha rampa, enquanto a outra já estava aqui. E a gente chegou até um certo nível e a gente precisava fazer mais algumas escavações para a questão da fundação também, tá? Então já estava tudo plano aqui na altura, a gente precisava fazer algumas escavações, aí a gente reduziu, por exemplo, tinha umas pedras, aqui tinha alguma coisa, vocês podem ver que já tinha um gabarito aqui para mapear a questão, então foi feita toda a questão do desenho. Vocês podem ver que era tão alto que olha aqui a escada, a gente tinha uma escadaria para chegar no acesso do caminhão, tá? Então aqui a gente continuou executando algumas pequenas escavações, daí isso tudo ia com o cesto embora, tá? Então foi se terminando as escavações que precisavam, tinham situações. Ah, Daniel, por que vocês não cavaram tudo e deixaram só? Porque chegou uma hora que a espessura aqui não aguentava o peso do solo e também não aguentava o peso da minha escavadeira, então a gente precisou deixar pequenininha e a escavadeira vir aqui de embaixo. Então nada disso, a gente tem que ver os limites do solo, tudo isso. Então o ideal seria que a gente fizesse degrauzinho por degrauzinho e chegasse lá em cima, não sobrasse areia nenhuma aqui embaixo, mas isso infelizmente é impossível, tá? Então enquanto a gente ia escavando aqui, o pessoal já começou a fazer as fundações. Então aqui já tinha as fundações, já tinham pilares, aqui a gente tem um pedaço de um radier, tá? Ainda tem a gente pode ver que tem até uns pilares aí, ainda tem alguma questão de escavação menor aqui. E quando terminou, içou a minha retro e terminou-se, tá? Então, basicamente a gente, para tudo que a gente tem que fazer na nossa obra, notem que nessa obra em específica, a parte de escavação, a parte era muito importante. Se a gente não organizasse, não estipulasse um plano, um planejamento estratégico, a gente ia à mercê, vamos começar a cavar de um jeito e depois a gente vê o que acontece. A gente talvez pudesse escolher uma situação que atrasasse bastante ou que estimulasse a possibilidade de algum tipo de acidente, tá? Então é muito importante nessas situações, nesses serviços chaves que vão abrir campo para a gente fazer outras atividades, a gente precisa planejar, projetar e especificar com muita calma. Então basicamente o que a gente vai ter que fazer assim, na hora que a gente está preparando esse nosso processo, a gente vai pensar no planejamento estratégico para esse nosso empreendimento. Então a gente vai pensar na escavação, depois a gente vai pensar nas fundações, depois a gente vai pensar nas estruturas e assim por diante, tá? E é óbvio que a gente vai ter que ter uma série de projetos, uma série de especificações para a gente alimentar esse meu planejamento estratégico, tá? Não adianta, por exemplo, eu pensar, eu vou fazer tudo em radier. Daí chegou na hora lá, eu decidi que eu vou fazer em estaca raiz. Pô, eu tinha pensado numa situação, tinha orçado de um jeito e tinha mobilizado pessoas para fazer desse jeito e agora eu vou fazer de outro. Então, ou seja, a gente já precisa, depois, principalmente, a gente pode ter fases onde a gente vai fazer fundações. A gente tem que demorar 2 meses para fazer a fundação, tá? Dentro dessas especificações que a gente vai ver, olha, a gente vai fazer de um jeito A, do jeito B, vai custar tanto, não vai custar tanto. E depois a gente fazer orçamentos detalhados, tá? Então, a partir desse pensamento, a gente vai começar a gerar uma série de etapas onde a gente vai estabelecer algumas decisões preliminares, tá?
a gente vai estudar esse plano de ataque, a gente vai fazer uma estratégia de ataque, tá? A gente vai vislumbrar questões de planejamentos, padrões de planejamento, como que a gente vai fazer. A partir daí, a gente vai identificar uma série de restrições que a gente vai ter, tá? As dificuldades, por exemplo, no exemplo que eu mostrei para vocês, a questão é remover o solo. Como que a gente vai remover o solo? Aí a gente foi fazendo o nosso plano de ataque, a gente foi estabelecendo padrões de planejamento, tá? E a gente definiu quais são as dificuldades. No nosso caso, o que era? Chegou aqui a rampa para ter acesso. Depois da rampa ter acesso e a gente conseguir cavar tudo, a gente vai ter que desmontar a rampa. Para desmontar a rampa, como que a gente vai fazer para fazer isso? Aí a gente vai fazer aquelas escadinhas com as retas e assim por diante, tá? Então tudo isso, e a partir daí a gente vai definir o nosso planejamento de longo prazo, tá? Então assim, pessoal, basicamente na hora que a gente está preparando esse nosso processo, o que a gente vai precisar ter? A gente vai ter que ter um planejamento estratégico de empreendimento, tá? Ou seja, a gente tem início e fim, mais ou menos a projeção das receitas, a questão das fases do nosso empreendimento ou da nossa construção, tá? A gente vai ter que saber qual que é a expectativa de entrada de receita, por quê? Para a gente saber, nessa área eu posso acelerar o processo, eu tenho que reduzir o processo, ou eu posso usar técnicas mais rápidas, ou vou usar técnicas mais devagar. É óbvio que para mim especificar toda a situação eu vou precisar de um projeto e de especificações, e também eu vou precisar saber realmente quanto que vai me custar essa minha obra, para mim saber, para mim encaixar isso dentro das minhas projeções de receita, tá? Então, basicamente, a partir dessa situação, a gente vai definir um planejamento de longo prazo, tá? Então, assim, basicamente, o planejamento de longo prazo é um dos primeiros produtos, um dos primeiros ferramentas, um dos primeiros trabalhos já prontos que a gente vai ter frente ao nível de planejamento, tá? Então, planejamento de nível tático. E normalmente a gente diz que esse é o nosso plano mestre, tá? O master plan, se quem quiser ler na literatura estrangeira, e basicamente o que a gente vai estabelecer de uma maneira mais certinha e mesmo assim geral. A gente vai estabelecer ritmo de trabalho, ou seja, quais são os ritmos ou quais são os tempos, quais são as produções que a gente pode executar ou que a gente vai executar os principais processos de produção, tá? Então, no nosso caso seria escavação, seria a questão de fundação, seria a questão de estruturas, a questão de alvenaria, se for o caso, e assim por diante. A gente vai definindo. Então a gente sabe, no primeiro semestre a gente vai fazer movimentação de terra e fundações. Ou seja, eu vou ter que depois detalhar essa situação para que eu realmente consiga fazer esse meu processo. Eu vou demorar 1 ano para fazer estrutura, depois eu vou demorar mais 6 meses para fazer alvenaria. Então eu já vou ter os nossos prazos e os nossos tempos, tá? E aí a partir daí a gente vai conseguir definir os nossos ritmos, os tempos que a gente precisa fazer, e também a gente já vai conseguir separar quais os tipos de construção que a gente vai fazer, ou quais os sistemas construtivos que a gente vai fazer de um jeito, e também elaborar uma série de fluxos de despesas que a gente vai ter, e consequentemente a gente vai conseguir estudar e fazer um estudo de viabilidade, tá? Então a gente vai conseguir ter uma noção de mais ou menos macro de quanto que a gente vai precisar ter dinheiro em caixa para respeitar todo esse tipo de atividade, tá? Então assim, basicamente se a gente for pensar como que a gente faz um planejamento de longo prazo, como que a gente vai fazer? A gente prepara o processo, a gente verifica, a gente vai coletar uma série de informações
quanto tempo, com qualquer medida, quais são as técnicas de construção que eu posso fazer, e aí a gente vai começar a preparar o plano, tá? Ou seja, a gente preparando o plano, a primeira coisa que a gente vai pensar é imaginar no fluxo de caixa, e a partir desse fluxo de caixa, do dinheiro que eu vou, da expectativa de dinheiro que eu vou ter para fazer essa atividade, eu vou realimentar esse plano, tá? Esse plano, então notem que na hora que eu falo o fluxo de caixa, esse dinheiro pode vir ou a construtora já ter o dinheiro disponível, ou um repasse de verba, ou a gente vender apartamento, ou a gente financiar a obra, ou assim por diante. Então, dependendo da quantidade de dinheiro que a gente vai ter disponível, a gente vai readequar esse nosso plano, tá? Então, definido esse plano, a forma que a gente vai fazer, por exemplo, assim, vou dar o exemplo tradicional que a gente sempre dá para vocês. Estrutura moldada em loco ou estrutura pré-moldada. A gente sabe que ela é um pouquinho mais cara do que a outra. Então, relacionado a tempo, relacionado à mão de obra que a gente vai ter disponível, a disponibilidade, por exemplo, das empresas fornecer estruturas, e o fluxo de caixa que a gente tiver, o dinheiro que a gente vai ter, a gente vai adaptar essa situação. Cronograma, tempo, quantidade de estrutura que a gente vai fazer no tempo, a gente vai adequar pensando em todos os recursos que a gente vai fazer, tá? Então, e com isso, depois que a gente definir isso, a gente vai difundir esse plano para todos os colaboradores. Lógico que isso aí tudo vai ser feito, isso tudo vai ser pensado em conjunto com os principais representantes de cada área, de cada estágio. Por exemplo, é uma sumidade você não alguém fazer o plano de a longo prazo sem conhecer a equipe que está trabalhando, ou sem conhecer os dados, e dizer, por exemplo, eu vou fazer uma estrutura moldada em loco a cada 2 dias. Doideira, pessoal, doideira. Dificilmente a gente consegue fazer isso. E precisa ter alguém da produção, alguém da equipe para dizer, olha, não dá, é arriscado, é demais para ajustar os planos. Então, na hora que os principais representantes, mestre, engenheiros de produção, fornecedores, tudo isso, fecharem esse plano, a gente vai difundir o plano para todo mundo, tá? Para toda empresa. Então, a partir dessa empresa, dessa difusão desse plano, a gente vai começar simplesmente a fazer com que esse plano seja possível. Então, uma das coisas que a gente vai precisar, o que é? Programar recursos de classe 1, ou materiais que a gente vai acertar a questão da compra, o lote inteiro, mas vão ser entregues de tempos em tempos, tá? Então, vai ser a questão de material, vai ser a questão de contratar mão de obra, questão de alugar ou comprar equipamentos. Então, tudo isso a gente vai determinar. Então, a ação que a gente vai ter a partir de fazer o plano, a gente vai possibilitar em relação a materiais, mão de obra e equipamentos, tudo isso, tá? Então, e a partir daí, a gente vai preparar o processo, e também isso aqui vai abrir uma outra caixinha para a gente, que vai ser, a gente vai precisar detalhar esse nosso plano, e esse plano vai ser feito, vai ser orientado, vai ser originado no nosso planejamento de médio prazo, tá? Então, basicamente, antes da gente começar a falar em planejamento de médio prazo, vamos pensar e vamos detalhar o planejamento de longo prazo, tá? Basicamente, planejamento de longo prazo, a gente vai locar no tempo aonde a gente vai o que a gente vai trabalhar, os períodos que a gente vai trabalhar, os recursos que a gente vai ter que ter ou disponibilizar para fazer essa nossa obra. Então é muito comum a gente representar isso com barras ao longo do tempo, representações gráficas que a gente vai comentar mais adiante. Uma das ferramentas mais comuns é a ferramenta de Gantt. Tem empresas que já usam softwares, pacotes computacionais para isso. Então a gente tem o MS Project, a gente tem o Project Libre, a gente tem outras ferramentas. O MS Project é pago. A questão do Project Libre já é mais
aberto, tá? Ele é um open source. A gente tem programas pagos que são mais caros ainda, como por exemplo o Primavera, tá? E é lógico que cada um deles tem seus benefícios, tem seus malefícios. E, mas Daniel, eu não sou engenheiro recém-formado, não tenho possibilidade de pagar nenhum desses aplicativos. Pessoas, ou eu não conheço esse aplicativo livre. Eu aprendi a fazer planejamento inicialmente quando a gente não tinha computador na obra, a gente fazia com papel quadriculado. Tá? Depois, quando eu ainda não conhecia o MS Project, eu fazia no Excel. O Excel, querendo ou não, é uma baita de uma folha quadriculada. Tá? Depois eu conheci o MS Project, mais recentemente eu conheci o Project Livre, tá? Então, a gente consegue usar as ferramentas que a gente tem, sejam elas digitais ou não, para fazer esse nosso planejamento de maneira relativamente fácil, tá? Então, e basicamente, nessas empresas maiores, né, nessas empresas, ou a gente tem um setor de planejamento, tá? Onde funciona uma equipe faz esse planejamento ou conduz o processo desse planejamento, ou se não, a gente contrata uma empresa especialista nisso. Tá? Já em construções menores, normalmente quem faz isso, empresas menores, quem faz isso é o próprio gerente de obra, tá? Que vai fazer esse fluxo. Tá? E basicamente o plano mestre e o fluxo de caixa vão ser submetidos à direção da empresa que a gente está trabalhando. Então eu me lembro que eu trabalhei por muito tempo numa empresa, então essa empresa era um pouquinho mais organizada e a gente fazia isso no começo das obras e tinha mais ou menos uma expectativa. E depois, digamos que o planejamento, nessa empresa o planejamento de médio prazo não era tão detalhado como deveria ser detalhado, e os de curto prazo eram maiores. Tá? Daí eu me formei, eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa empresa onde fazia construção industrial. Tá? E eu me lembro que o dono da construtora chegou, me mostrou a obra e me deixou lá. Eu já devo ter contado a história para vocês, que eu saí para fazer uma entrevista. O cara me botou dentro do carro dele, eu só descobri onde eu tinha noção onde era a construção, onde era esse condomínio de galpões, porque eu passei numa avenida que eu estava acostumado a pegar para ir tocar, para ir ensaiar com a banda que eu tocava, tá? Mas não sabia endereço, não sabia nada disso. O dono da construtora me mostrou a obra e me largou no canteiro de obra e me dizendo assim, tu tem uma semana para me apresentar, para ir tocando a obra, para me apresentar um cronograma que essa obra esteja pronta em 45 dias, e foi embora. Tá? E a primeira coisa, quando for 45 dias, eu pensei assim, nem com reza das esferas mais superiores isso acontece. Aí fui lá, descobri que era mestre, descobri tudo e passei uma semana organizando a obra e fazendo o tal do cronograma. E pessoas, como eu fui pro Project, eu já tinha aprendido a usar o Project começou a me dificultar a vida toda, porque os prazos eram muito curtos. Depois da primeira noite tentando mexer no Project, eu enchi o saco e fui pro papel quadriculado. Tá? Então, só para ver o nível das respostas, talvez eu, naquela época, não sabia mexer muito no Project, como hoje faz um tempão que eu não me sento para fazer alguma coisa muito detalhada no Project, tá? Então, provavelmente eu vou ter algumas dificuldades também, tá? Eu fui pro papel milimetrado que me dava a resposta certa. Se eu errava, eu apagava o quadrinho que eu tinha marcado e passava para outro. Tá? Então, quando eu comecei a pensar, eu fui pedir o fluxo de caixa para a empresa. O fluxo da caixa de empresa não tinha.
eles não tinham nada de planejamento. Eu perguntava qual que era o valor que eles tinham, estimativa mensal, de semanal, de valor que eles podiam gastar na obra, e me deram um valor lá que não chegava nem perto da onde do que se gastaria, tá? Até porque eu descobri que aquela empresa adorava fazer uma permuta, adorava fazer, então eles trabalhavam com recurso, mas não trabalhavam com recurso, tá? E cheguei uma semana depois, cheguei na reunião e mostrei, olha, esse cronograma aqui, vocês vão ter que tirar tanto de dinheiro, que eu já me informaram que não tem, se fizer desse jeito, com esse prazo que me pediram, vai dar um monte de manifestação patológica, mas tá aí. Mas basicamente o que era? Você pintava de manhã, você fazia o reboco de manhã e de tarde você tinha que pintar a parede. Ou seja, a parede o reboco nem tinha endurecido, tinha que pintar. E aí depois eu fiz, esse aqui é o cronograma, era para 6 meses de obra, aonde a gente vai ter que mobilizar um monte de dinheiro, que não sei como tá, não tem informação, e tem que funcionar que nem um reloginho para esse cronograma funcionar de acordo. Tá? Eu ganhei um emprego em relação a isso. Mas basicamente o que eu fiz, pessoal? Eu fiz um master plan, eu fiz um planejamento de longo prazo. O que eu tinha lá na obra? Eu já tinha as estruturas e a alvenaria dos galpões, que eram condomínios de galpões feitos. Eu tinha problema de infraestrutura, ou seja, tubulação de esgoto e de água, ligação de esgoto e água, ou seja, eu precisava cavar a obra. Eu precisava colocar as coberturas das edificações, da edificação dos galpões, para que eu pudesse fazer acabamento interno, tá? E eu tinha a questão de pavimentação. Eu tinha um grande problema de pavimentação, principalmente interna, tá? Aí eu mostrei, depois fiz os cronogramas de médio prazo e de curto prazo, deve ter feito uma semana só para mostrar a questão. E aí aprovaram, mas me dizendo que tinha que apertar um pouco mais o prazo. Tá? Então, depois que a gente fez o planejamento de longo prazo, onde basicamente a gente definiu em intervalos de tempos maiores, a gente não vai dizer que do dia tal ao dia tal a gente vai fazer fundação. A gente vai fazer a fundação no primeiro semestre ou em 3 meses. Tá? Então a gente vai deslocar no tempo, a gente vai verificar no tempo isso aí. Por quê, pessoas? Se a gente dizer que a gente vai começar no dia 1º e vai terminar no dia 1º depois de 3 meses, se der qualquer zebra, por exemplo, a obra não começar no tempo que vocês querem, vocês já perderam o planejamento inteiro, principalmente planejamento de longo prazo. Então, normalmente, quando a gente pega obras todas, ou todo o primeiro nível de planejamento, que é a obra toda inteira, normalmente a gente se furta de ancorar tão fixamente o início e o final. A gente vai dizer, o prazo é data 0 até a data tal, a gente vai começar fazendo isso, e depois, se for o caso, quando começar, a gente define os pontos certinhos propriamente ditos. Tá? Já a gente tem muito, mas muito amplo essa situação. Tá? E a gente precisa detalhar isso. Tá? E aí entra o nosso segundo estágio, que seria o planejamento de médio prazo. Tá? Seria o nosso segundo nível de planejamento tático. Aonde o que a gente vai fazer? A gente vai vincular com certeza o plano mestre com os planos operacionais. Tá? Então, normalmente, na literatura, esse planejamento de médio prazo eles acabam chamando de look ahead planning, ou planejamento olhando para frente. Tá? Então, as atividades que a gente vai exercer, os serviços que a gente vai determinar no planejamento de longo prazo, tá? Ou no plano mestre, vão ser detalhados, vão ser segmentados em pequenos lotes, tá? E esses lotes vão ser executados de acordo com o zoneamento que a gente escolher.
As regiões, você lembra o detalhe que eu comentei com vocês? Olha, a gente vai primeiro fazer a parte de trás do prédio, para depois fazer a da frente. Então a gente vai lotear e a gente vai zonear esses elementos, tá? Então, é óbvio que a gente tem algumas facilidades e algumas situações. Por exemplo, em obras de incorporação, onde o ciclo de planejamento normalmente é bimestral, trimestral, e normalmente os nossos planos são atualizados mensalmente. Tá? Então, por exemplo, tem uma semana que chove um pouco mais do que outra, a gente vai atualizar, vai mudar a questão, a expectativa de produção e assim por diante. Mas já em obras muito rápidas ou obras onde a gente tem um grau de incerteza muito grande, tá? Esse ciclo de planejamento normalmente de médio prazo tende a ser semanal, mensal e assim por diante, tá? Então assim, normalmente então o que a gente espera, o que a gente usa a partir do planejamento de médio prazo, tá? A principal função desse tipo de planejamento, do Look Ahead Plan, é a gente começar a identificar quais são as restrições que vão impedir ou que vão possibilitar a execução de uma próxima atividade ou da atividade que a gente quer fazer. Então, basicamente, o que é? A identificação e a escolha ou a definição das linhas de ação para que a gente consiga o quê? Tirar essas restrições. Por exemplo, a gente quer fazer reboco. Para a gente fazer reboco, a gente precisa ter a parede feita. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai planejar tudo para fazer o reboco. Do mesmo jeito que a gente vai pensar, a gente vai ver depois. Para fazer o que a gente estabeleceu no médio prazo, a gente precisa o quê? Por exemplo, a parede. A gente precisa de gente, precisa de material, precisa de caixa. Então, a curto prazo, a gente vai definir todas essas situações, tá? Então, a gente basicamente vai identificar, analisar e remover todo e qualquer tipo de restrição que vai estar associada às realização dos pacotes de trabalho que a gente vai definir. Então, o pacote de trabalho seria a atividade que a gente vai precisar fazer, tá? E assim que a gente definir essas atividades, esses pacotes, a gente vai fazer uma seleção, uma triagem para identificar todas as informações, ou seja, a gente precisa ter projeto e todos os recursos, material, mão de obra, espaço, equipamento, tudo isso para possibilitar a questão do nosso uso e da nossa execução. Então, a gente vai definir e registrar essas ações, tá? Que vão precisar ser implementadas para remover todo e qualquer tipo de restrição e solucionar qualquer tipo de problema que a gente tenha no início de cada uma desses pacotes de trabalho ou dessas atividades que a gente vai precisar ter, tá? Então, normalmente, os pacotes de trabalho que têm as suas restrições removidas vão poder ser selecionados para a gente executar o nosso plano de curto prazo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente normalmente pensa na hora de fazer esse planejamento de médio prazo. Primeira coisa que a gente tem que perceber, pessoal, que a gente tem na construção, a gente tem muita coisa para olhar e para cuidar, tá? Então, algumas são mais complexas, outras são menos complexas, e aí depende muito da sua organização, da sua capacidade de organização. Então, é muito importante que, para fazer qualquer pacote de trabalho, por exemplo, vocês pegaram a parede que vocês vão precisar fazer, tá? A gente, para fazer uma parede, o que a gente precisa fazer? A gente precisa marcar essa alvenaria, ou seja, a gente precisa posicionar onde essas alvenarias vão ser colocadas, a gente vai precisar levantar essas paredes, a gente vai precisar colocar os contramarcos e a gente, depois, se for o caso, a gente vai precisar fazer alguma situação. Então, assim, para a gente fazer a marcação da alvenaria, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter o projeto, a gente precisa ter os materiais, a gente precisa ter gente. Então, assim, no primeiro momento, para a gente marcar as casas, a gente vai precisar do projeto que vai mostrar a paginação da alvenaria, tá? E a gente tem prazos de início e final, tá? Então, a gente sabe o quê? Que o início dessa nossa atividade vai começar dia 11 de agosto. Então, o que a gente precisa, pessoal? A gente precisa que essa minha atividade eu consiga ter toda essa atividade
tudo para fazer ela antes. Então, seja o que? Eu preciso ter o meu projeto em mãos para fazer essa marcação. Aí o que eu estipulo, pessoal? Uma semana antes de eu da data para começar essa atividade, eu preciso ter essa restrição removida. Então o que eu disse? Ó, eu tenho até o dia 4 de agosto para fazer essa minha paginação. Para mim ter essa minha paginação. Tá? Depois o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho que levantar a parede. Tá? Eu tenho que levantar a alvenaria. Que vai ser trabalhado por uma outra equipe. E ela vai me começar o quê? Dia 18 de agosto. Então eu posso estabelecer o quê? Ó, eu preciso ter 10, eu preciso ter 7 dias, então eu tenho uma data de restrição, de remoção de restrição. E qual que é a restrição? Ter 10 mil tijolos de 8 furos e ter um local para descarregar esses meus tijolos. Então eu tenho que preparar tudo isso, eu tenho que comprar, eu tenho que ajeitar o meu canteiro de obra para receber essas peças até o dia 8 de agosto. Então, ou seja, eu tenho que me programar para que tudo aconteça e termine até dia 8 de agosto para mim, dia 18, começar a fazer a minha alvenaria. Mesma coisa em relação aos contramarcos. Então, eu tenho que preparar os contramarcos e esses contramarcos têm que estar prontos até dia 12 de agosto para mim, dia 25, começar a fazer isso. E assim por diante. Então, ou seja, numa tabela, num checklist que vocês vão fazer, não precisa ser exatamente igual a esse será um modelo que eu costumava usar, que inclusive é um modelo que esse grupo de pesquisa desenvolveu, tá? Onde a gente tem as restrições. Tá? Então eu ainda tinha aqui embaixo escrito algumas coisas dizendo data de compra, dependendo do que fosse, datas de limite de compra. Tá? Por exemplo, tijolo eu tinha 7 dias para comprar, para a empresa entregar. Então eu tinha que pedir para dia 8, eu tinha que pedir até dia 1º, por exemplo. Então eu tinha essas informações. Então cada um vai se adaptando conforme as suas especificações e os seus desejos. Tá? E aí o que a gente vai ter, pessoal? Normalmente no planejamento de médio prazo a gente vai identificar essas restrições, tá? E é lógico que dependendo do serviço que a gente vai fazer, dependendo de como a gente contratar mão de obra, como a gente contratar material, como a gente contratar o projeto, a gente vai ter ou mais ou menos restrições. Tá? Por exemplo, eu tenho uma equipe que trabalha de pedreiro que faz tudo da minha obra. Então a minha restrição só vai ser essa equipe de pedreiro. Mas eu tenho uma empresa que faz reboco, outra que faz argamassa, outra que faz isso, outra que faz aquilo. Eu vou ter que ajustar essa situação com todos os envolvidos. Então pode ser mais ou menos. A mesma coisa, o que é? A minha empresa, a minha empresa de tijolo só tem o caminhão com o que carrega os pallets, não tem o muque, não tem o guindastezinho. Então para mim descarregar isso eu vou precisar alugar um muque para fazer isso. Então tudo isso eu tenho que listar, tenho que identificar e consequentemente eu tenho que tirar essas restrições. Tá? Então basicamente, pessoal, a gente tem que... Uma das coisas que complica muito é a questão de restrição que a gente tem relacionada a espaço físico. Tá? Por quê? Porque normalmente a gente não pensa muito na questão de planejamento, ou muda a forma de atuar conforme a oferta do fornecedor, às vezes algum tipo de produto que alguma negociação de oportunidade que a gente teve, tá? Então a gente vai negligenciar um pouco, a gente não costuma fazer esse detalhamento desse canteiro de obra, a gente também às vezes não costuma seguir o planejamento que a gente tem que ter, então a gente tem que pensar ainda mais na questão do que ocupa espaço, justamente para a gente não precisar fazer um retrabalho ou simplesmente não ter espaço, por exemplo, para a gente descarregar algum tipo de material. Tá? Então tudo isso a gente tem que pensar e tem que ter bastante cuidado. Tá? Então assim, normalmente a gente, no médio prazo, que a gente vai gerar uma série usar uma série de dispositivos, uma série de ferramentas para a gente proteger a nossa produção conforme algumas incertezas que a gente vai ter. Tá? Quais são essas incertezas?
Primeiro, a questão de recurso financeiro, tá? Por exemplo, obras onde a gente precisa vender o nosso imóvel, parte do nosso imóvel, para conseguir dinheiro, a gente vai estar submetido a isso. Vamos lá, dependendo da situação, a gente vai vender apartamento, casa mais fácil, mais difícil. Vamos olhar, se a gente tem, se o Brasil não tivesse em crise financeira, ou não tivesse em crise financeira tão grande como está hoje, e os juros estivessem baixos, provavelmente a gente ia ter uma facilidade maior de vender casa, loteamento, apartamento. Por quê? Porque mais gente ia ter possibilidade, coragem para entrar no financiamento e comprar esse imóvel. Mas agora, talvez, os juros aumentou de novo, a crise está cada vez pior, então muita gente acaba pensando, será que eu vou contrair uma dívida? Consequentemente, a parte financeira atrapalha, prejudica mais. Então eu tenho que ter certos bolsões. Ou seja, pessoal, questão de tempo, questão de poder atrasar a obra, ou a realização de uma atividade que custaria mais caro, diluir por mais tempo, e mesmo assim eu cumprir o meu prazo de longo prazo, por exemplo, é muito importante. Tá? Então, a gente vai ter que disponibilizar como eu comentei com vocês, disponibilizar ou avaliar a disponibilidade financeira que a gente vai ter ao longo desse período, tá? E também vai verificar a questão do volume de despesa frente ao nosso plano mestre também, tá? Então, normalmente a gente também pode vincular esse nível de planejamento com a questão de ordem de serviço. Então, a gente vai executar essas ordens de serviço, a gente vai disparar essas ordens de serviço conforme a gente divide em pacotinhos, chama isso de ordem de serviço e vai executando, tá? E normalmente nessa parte a gente vai ter uma série de informações a respeito das atividades que vão ser executadas, o preço que foi contratado, qual o projeto que a gente está usando para fazer essa produção, os requisitos de qualidades que vão ser atendidos e também a relação de materiais e ferramentas que vão ser necessários. A gente consegue, com isso, quantificar bem e levantar essas informações. Tá? E basicamente, pessoal, a gente vai precisar coletar informação. Tá? Então lógico que por mais que a gente faça o nosso plano de longo prazo, dependendo de certas situações, a gente precisa realimentar esse plano, atualizar esse plano mestre, identificar certas situações, seja para o negativo, seja para o positivo, tá, pessoal? Pode acontecer de atrasar a obra, mas também pode acontecer da minha obra está acontecendo um fluxo maior, ou eu ter tido um sucesso de vendas, que eu posso, inclusive, acelerar a obra. Eu posso repaginar ou readaptar o meu plano mestre para que esse meu planejamento de longo prazo se encurte ou se alongue. Tá? Ou eu tenha que deslocar certas faixas de atividades por tempos diferentes. Tá? Então, normalmente, o que a gente vai ter? Normalmente, quando a gente prepara o planejamento de médio prazo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o gráfico de Gantt, que eu falei para vocês, que é uma barra, tá? E normalmente a gente também vai gerar uma série de diagramas de precedência de atividades, isso tanto o Gantt quanto as técnicas, os diagramas de precedentes. Então a gente vai verificar, a gente vai analisar, a gente vai pensar muito na questão de tempo, de fluxo de tempo da atividade em seguida, tá? Então, a partir dessas situações a gente vai fazer uma série de planos, análise dessas restrições, e também a gente vai analisar a questão de sequenciamento de produção, e também normalmente a gente pensa esse plano médio para reestruturar a questão do fluxo de material de mão de obra, para fazer alguns tipos de ajustes em layouts, enquanto a nossa obra vai evoluindo. Tá? Então, basicamente, depois que a gente definiu isso, a gente vai difundir os planos, tá? Vão ser difundidos em formatos o quão adequados, melhores forem
os seus usuários, tá? Sendo que o setor de suprimentos nessa parte do médio prazo tem que estar muito ciente do que vai acontecer, tá? E depois, a partir desse médio prazo, a gente vai começar a realizar a aquisição de recursos de classe 2, ou seja, também a contratação de mão de obra cujo prazo de contratação já é mais curto, tá? Então, o que são os recursos de classe 2? Então, basicamente, a gente precisa de uma certa programação, tá? Programação, a gente vai saber quando programar a partir do planejamento de médio prazo. Normalmente são produtos ou são empresas que o ciclo de contratação é inferior a 30 dias, tá? Ou se não, e a gente tem uma média de frequência dessa repetição. Por exemplo, saco de cimento, saco alvenaria, a gente pode ter esse ciclo a partir, a gente pode ter questão da vidro, tubo e conexão de PVC, esse tipo de situação a gente pode, normalmente a gente compra em lote, esse lote vai durar esse certo período de tempo para execução, para consumo e para compra novamente, tá? E essa programação tem que ser difundida para o setor de suprimento para que eles consigam negociar essa compra desse material e também para a contratação da mão de obra necessária. Tá? Então, se a gente for olhar tudo que a gente conversou, está aqui nessa informação. Então, a partir do planejamento de longo prazo, a gente vai ter todas as informações necessárias, a gente vai preparar os planos de ataque, tá? E a partir desses planos de ataque, a gente vai programar os recursos, vai adquirir, vai difundir todos os planos, e a partir a gente vai adquirir esses equipamentos, esses materiais, e essas empresas, vamos remover todas as restrições e vamos ter o nosso planejamento de médio prazo. E a partir desse planejamento médio prazo, o que a gente vai ter? A gente vai ter informação para alimentar o nosso planejamento de longo prazo, tá? De longo prazo, algumas adaptações, algumas atualizações, alguns ajustes, e também vai ser origem para o nosso planejamento de curto prazo, tá? Ou seja, a gente já detalhou, a gente já especificou certas situações, certas velocidades, certos tempos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai detalhar ainda mais. Então, o período médio, que pode ser bimestral, que pode ser mensal, a gente vai reduzir ainda mais o planejamento da ação para que a gente consiga gerenciar as nossas atividades. Então, basicamente, pessoal, nosso planejamento de curto prazo vai orientar diretamente a execução da nossa obra, tá? Então, normalmente são ciclos curtos, tá? Em obras residenciais, obras normais são semanais, tá? Aonde a gente basicamente o que vai fazer? A gente vai atribuir recurso físico, seja ele mão de obra, seja ele equipamento ou ferramentas, e vai destinar esses recursos para as atividades que a gente planejou no médio prazo, tá? Sejam elas inteiras, sejam elas em pedaços, em fracionamentos, sejam eles pacotes pequenininhos, pacotes grandes, que normalmente a gente chama de tarefas, tá? Então, normalmente, em obras muito rápidas ou em obras que são muito incertas, a gente tem várias variáveis, a gente pode ter alguma flexibilidade, normalmente esse planejamento de curto prazo pode ser até diário, tá, pessoas? Então, assim, basicamente, na hora que a gente está colocando planejamento prazo, basicamente o que a gente vai ter? A gente tem que ter um forte engajamento das equipes para que aquelas metas que a gente estabeleceu sejam cumpridas. Então, por isso que normalmente o pessoal chama de planejamento de curto prazo como planejamento de comprometimento ou commitment planning, tá? Então, ou seja, a gente fez esse planejamento de curto prazo com base com os dados que já foram organizados de médio e longo prazo, mas ali aquele detalhe, se falhar o planejamento de curto prazo, a tendência é que dê ruim, certo?
Então, por isso que a gente precisa de um planejamento de comprometimento. Então, teoricamente, nessas reuniões de planejamento, nessas definições de planejamento, o encarregado daquele setor vai estar junto, não é só o mestre, vai ser um encarregado também para o cara conseguir, para a pessoa também poder opinar e para realmente gerar aquela para que a gente resulte em planejamentos que a gente consiga realmente cumprir, tá? Então o que a gente vai? O engajamento, normalmente a gente vai ter reunião semanal, onde essas reuniões normalmente a gente apresenta o que aconteceu, a gente discute o que aconteceu na semana passada, inclusive são apresentados índices indicadores relativos a quantas atividades a gente planejou, quantas foram realmente cumpridas, quantas não foram cumpridas, os porquês que não foram cumpridos. E normalmente o que vai ter ali? Vai ter um gerente de obra, os mestres e os encarregados, que são os subempreiteiros e os líderes de equipes. Tá? Então, normalmente essa reunião vai fechar o ciclo de planejamento e de controle, tá? E normalmente a gente avalia as equipes de produção frente ao cumprimento das metas da semana passada e para planejar o que a gente vai fazer nessa semana. Então, normalmente as atividades vão ser numa sexta-feira, tá? Por exemplo, em obra, costuma ser sexta-feira. Então, a gente vai elaborar esses planos fazendo uma listagem de todas as atividades que a gente tem recurso, seja em material, mão de obra, equipamento, que a gente consegue fazer durante aquele período, tá? A gente distribui essas tarefas das equipes de trabalho, tá? Por ordem de prioridade. Então, a gente vai ver o que uma depende da outra. E com isso a gente forma uma série de pacotes de trabalhos que vão ser atribuídos para cada equipe. Tá? E normalmente o critério de prioridade que a gente usa para elencar as tarefas é em relação a se é uma atividade crítica ou não para a gente atender o planejamento de médio prazo. Por exemplo, planejamento de médio prazo diz para a gente que a gente tem que ter todas as instalações prontas em tal data. Então, para a gente fazer todas as instalações, a gente precisa ter as paredes. Então, naquele período, as paredes vão ser a prioridade. Tá? Então, o que a gente tem aqui? De novo, a gente vai ter uma tabela onde o que a gente vai ter? A gente vai ter um planejamento semanal das tarefas, onde a gente vai ter o quê? A gente vai ter a descrição de cada atividade, tá? E a gente vai ter o quê? Certas situações, por exemplo, para a gente fazer alguma coisa relacionada, eu acho que a concretagem e alvenaria daquela atividade. Eu vou precisar de barra de ferro, eu vou precisar de tubulação elétrica, eu vou precisar de forma. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter tudo que eu preciso, ou seja, todas as restrições. Eu vou ter as datas, por exemplo, a barra de ferro da cobertura 1 e da cobertura 2 e as tubulações são os mais importantes. Por quê? Porque vai segurar o resto das atividades. Então, o que a gente vai precisar restringir, acabar com elas o mais rápido possível. Então, o previsto está para todas as atividades na segunda-feira. Quem é a equipe responsável? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a prevista e aqui a gente vai colocar quando que realmente se realizou. E vai colocar algum comentário, caso negativo ou positivo, caso seja necessário. Então, aqui eu tenho meu planejamento de tudo que eu preciso fazer. Tá? Então, eu mostrei ali para vocês uma planilha que foi utilizada para elaboração de um plano de curto prazo, que normalmente o pessoal chama de last planner. Tá? Ou seja, é o último planejamento que a gente tem antes de executar aquela atividade. Tá? E normalmente a gente elenca nessas planilhas a parte, ela é visual, ela é fácil de vislumbrar, porque a gente sabe qual que é a atividade, qual que é o prazo e quem que é o responsável. E a gente consegue identificar e marcar como foi feito e se foi feito durante os nossos períodos. Então, por ela ser fácil de analisar, de preencher, a gente consegue, com isso, a gente consegue controlar, gerenciar e verificar o grau de comprometimento que a gente vai ter ou não naquela atividade. Tá? Então, normalmente a gente consegue, a partir da avaliação do preenchimento, a gente consegue o quê? A gente consegue indicadores, principalmente a porcentagem da programação concluída, tá? Que a gente chama de PPC. Tá? Então,
A gente consegue ver, olha, não adianta a gente estipular 10, 15, 20 atividades e não fizer nada. Tá? Tem alguma coisa errada. Então, a gente consegue também avaliar o nosso planejamento e o nosso gerenciamento a partir desses indicadores. E também a gente consegue identificar quais foram as causas que não deu certo ou que não foram executadas as atividades que a gente planejou. Então, só para vocês terem uma noção aqui, ó, a gente pode ter um acompanhamento de uma obra onde a gente tem o que? A percentagem de programação concluída. Nessa primeira semana foi 75%, na semana seguinte foi 76%, numa outra semana foi 47%, na outra foi 93%, sendo que uma média ficou em 75%. A gente consegue vislumbrar isso aqui. Do mesmo jeito que a gente pode fazer esse gráfico aqui, onde a gente consegue mostrar o que aconteceu e quem foi o causador. Então, por exemplo, muita coisa aqui foi culpa da construtora e das empreiteiras. Tá? Então, a gente pode vislumbrar e a gente pode verificar, inclusive, e agir no que está gerando os nossos problemas. Tá? Então, normalmente, quais são as atividades que a gente tem no curto prazo? A velha coleta de informações, onde a gente vai conseguir fazer a elaboração do plano de curto prazo, tá? E também do médio, tá? E a gente vai conseguir avaliar a questão do plano de curto prazo. Por exemplo, pessoal, se a gente percebeu que vem corrente o problema de não executar a atividade que a gente quer por falta de mão de obra. É chamar o empreiteiro, vem cá, põe mais gente ou aumenta o número de pessoas que estão trabalhando naquela atividade porque não está dando conta, não está dando certo, porque está faltando medida, está atrasando a obra e assim por diante. Tá? A gente também consegue preparar esse plano de curto prazo. Então, normalmente, o mestre de obras ou o gerente de obra elabora uma primeira versão e aí as esferas superiores dão uma revisão, fazem algum tipo de alteração antes dessa reunião semanal. Tá? Também serve para quê? Para a gente espalhar esse plano, para a gente mostrar para a obra e mostrar para os envolvidos a questão dos índices e o porquê que não está acontecendo. Literalmente, mexer nos brios da galera. Todo mundo é competitivo, ninguém gosta de ser apontado como causa de falha de processo. Tá? Por tudo isso, a gente consegue programar, ajeitar e ajustar. Tá? A gente também vai programar compra de recursos classe 3, então itens mais rápidos, como areia, prego, parafuso, tudo isso a gente consegue comprar. Tá? E também a gente consegue difundir aquela programação para o pessoal do suprimento para deixar mão de obra e materiais em estoques conforme o previsto. Tá? Então tudo isso a gente pode verificar. Então aqui está os gráficos, está o gráfico, tudo representado aquilo que a gente conversou, está aqui. A partir do planejamento de médio prazo, a gente faz planejamento de curto prazo, onde para fazer esse planejamento a gente precisa coletar as informações necessárias, estipular os planos e a partir de estipular esses planos, difundir os planos programando recurso de classe 3 e depois executar esse meu material e, conforme as ações, alimentar o planejamento de médio prazo. Tá? Opa. Então, assim, e é óbvio, pessoal, que a gente só consegue verificar se o nosso planejamento e o nosso gerenciamento dessas atividades estão acontecendo de maneira adequada. Por quê? Ou a partir do quê? A partir de uma certa avaliação desse processo. Tá? Então, é muito importante que a gente avalie o nosso processo. Não só durante o processo, como também no final dessa obra. Então, ou seja, basicamente, durante a obra a gente vai tentar ajustar os nossos mecanismos, tá? E no final a gente vai conseguir todo o feedback para, quem sabe, melhorar as etapas de planejamento. Vamos lá, periodicidade de reunião, ou os níveis hierárquicos, ou também a questão de sistemas produtivos que normalmente são escolhidos. Então, basicamente, a gente só vai conseguir avaliar isso a partir de indicadores. Tá?
Pessoas, vocês têm que cuidar e às vezes eu até aviso, muitos de vocês vêm querer fazer TCC comigo a respeito de avaliar a produção, avaliar método construtivo e assim por diante. Então, assim, uma das coisas que vocês têm que cuidar muito durante essa situação é fazer, entender a parte de indicadores, tá? E também conseguir transformar esses indicadores, na sua grande maioria das vezes, em indicadores quantitativos, desculpa. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de indicadores, os qualitativos e os quantitativos. Quantitativo é número, tá, pessoal? E normalmente número é indiscutível. Por exemplo, se vocês disserem que vocês têm 50% dos PPCs concluídos, isso quer dizer que 50% falhou. Ou seja, vocês só fizeram a metade. E agora vocês disserem, Daniel, o meu PPC foi bom. Daí eu pergunto, o bom para vocês é igual ao meu bom? O bom do colega é igual ao seu bom? Não, depende. Então, quanto mais qualitativo for a informação de vocês, mais possibilidades de avaliações equivocadas vocês vão ter. Então, é muito importante a gente se guiar por indicadores quantitativos, tá? E é óbvio que depois que a gente tiver todos os indicadores, independente se está no meio, no início, no final da obra, a gente vai ter que fazer uma série de reuniões, tá? Ou uma reunião, ou várias reuniões, onde a gente vai apresentar esses indicadores, a gente vai tentar mapear o que aconteceu de certo, o que errado, quais foram os erros em relação ao planejamento e à gestão, e aí vai ser sugerido uma série de melhorias ou uma série de alterações desses meus processos, tá? E aí a gente vai pensar, pessoas, como que a gente vai implementar esse método ou essa forma de pensar? Vou perguntar para o pessoal que está estagiando. Vocês têm essa, nas construtoras ou nos escritórios que vocês estão trabalhando, tem esse grau de planejamento? Não, não tem. Então vamos pensar assim, no local onde vocês não tem, vocês acham que é fácil de implementar? Vocês acham que chegar, por exemplo, vocês contratam lá, vocês fazem propaganda da minha aula e daí o dono da consultora que vocês trabalham no escritório chega lá, Daniel, vamos fazer um projeto com a UFSC, vamos quero que a minha empresa mude. Vocês acham que eu consigo chegar, vocês têm que mudar isso e aquilo, impor um método sem analisar qual é o processo que está, o grau de processo, o grau de organização que a consultora tem, a consultora ou que o escritório tem? Vamos lá, pessoal, vamos olhar para a vida da gente. Quantos que aceitam de boa que a gente está fazendo alguma coisa, um terceiro chega, vocês estão fazendo alguma coisa errada ou vocês têm que fazer alguma coisa que vocês nunca fizeram? A primeira reação da pessoa é não querer fazer. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Eu sempre, muitos de vocês já foram meus alunos em outras disciplinas. A primeira disciplina que normalmente vocês me encontram é Materiais de Construção 2. Tá?
Eu falava pessoalmente, falo no virtual que a galera tem que ler e tem que estudar, não se preocupando com a prova, se preocupando em conhecer e aprender e não deixar tudo isso para a última hora. Tá? Falo para essa e para todas as outras disciplinas. Daí a gente pergunta as coisas para vocês que a gente falou na outra aula, ninguém se lembra, ninguém sabe. Isso aí aponta que ou nem prestaram atenção em sala de aula ou simplesmente nem encostaram nos livros. Daí o que acontece? A galera se ferra na primeira prova. Aí, professor, eu não sei o que fazer. Você tem que estudar. Ou de novo aquela, quantos de nós, eu falava isso também, esse semestre eu vou estudar mais. Ou esse semestre eu não vou deixar acumular a matéria e acaba acumulando. Se a gente não consegue cumprir as nossas metas, imagina alguém colocando meta pra gente, dizendo o que a gente tem que fazer. Então assim, pessoal, para implementar a gente precisa identificar o quão está organizada ou desorganizada essa empresa. Tá? E a partir daí a gente tem que começar implementando situações cada vez mais detalhadas, tá? Mas começando do macro para o micro, para depois a gente conseguir organizar. Vamos lá. Uma empresa que não pensa em nenhum tipo de cronograma. A primeira coisa que a gente faria é colocar um cronograma de longo prazo. Depois que o cronograma de longo prazo tivesse estabelecido, a gente ia para um de médio, depois para um de curto prazo. Tá? Mesma coisa. Não adianta, por exemplo, eu colocar 30 milhões de indicadores se o pessoal não costuma fazer nem o cálculo de produção. Isso é pedir para não acontecer. Então, primeira coisa que a gente precisa detectar e que precisa estar bem claro é que a empresa quer e precisa, porque a gente precisa, querendo ou não, todos os níveis precisam de colaboração e de envolvimento. Tá? Não adianta, por exemplo, dono da construtora chegar, olha, eu quero que minha obra passe por um sistema de organização. Daí chega lá na questão dele, por exemplo, que ele tem prazo para liberar a compra ou para assinar a nota. Daí ele não cumpre o prazo. Daí o exemplo está mal feito. Então tudo isso a gente tem que verificar. Então basicamente a gente tem que fazer um diagnóstico inicial, conforme se a empresa está organizada, a gente vai ter que fazer pequenas assertividades. Normalmente quando ela é organizada a gente não costuma ver efeitos, a gente não costuma ver resultados tão significativos em um curto período de tempo. Tá? A gente tem que fazer essas intervenções em estágios e é lógico que a gente tem que estar sempre levantando indicadores para avaliar o processo e se isso está sendo significativo. Então basicamente, quando a gente vai diagnosticar inicialmente, a gente vai desenvolver um sistema de planejamento e de controle da produção que vai ser o diagnóstico inicializado pelo diagnóstico do processo que já existe. Tá? Depois a gente consegue fazer esse diagnóstico fazendo um fluxo das informações que existem, tá? E a partir daí a gente vai conseguir esses dados via conversas com os envolvidos e também analisando os documentos que a gente teve acesso. E a partir daí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um diagnóstico, onde a gente vai elaborar um plano de ação e a gente vai propor um novo modelo de processo. Aí a gente vai fazendo uma intervenção em estágios, tá? A gente vai aplicando aos pouquinhos para diminuir a questão do risco e facilitando a consolidação dos conceitos. Tá? Então normalmente o que a gente costuma? Se uma obra se uma consultora faz várias aplicações, a gente não vai mudar isso em todas de uma vez só, a gente vai primeiro colocar numa só. Tá? E a partir dos resultados que a gente vai ter naquela obra, a gente vai difundir para as outras obras ou para as outras frentes, e com isso vai mudando aos pouquinhos. Tá? Então, a gente também consegue segmentar essas
intervenções em níveis hierárquicos, tá? E normalmente o jeito mais fácil da gente implementar em nível operacional é no planejamento de curto prazo no Last Planner, tá? E é muito importante que a gente tenha esses indicadores para a gente conseguir avaliar, mostrar o que está acontecendo, o que está sendo pecado, para a gente começar a fazer as nossas intervenções e os nossos ajustes, tá? Então, é sempre importante que a gente represente esses indicadores, essas situações. Então, aqui a gente pode ter uma série de indicadores que a gente vai conversar mais no futuro e, consequentemente, a gente vai mostrar o funcionamento e a importância de cada um deles. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida frente ao que a gente conversou e que a gente apresentou até então? Então, assim, pessoas, deixa eu só puxar a última chamada aqui para vocês. Então, assim, pessoas, para quem não tem dúvida, tá liberado. Então, até a próxima aula, até quinta-feira. E para quem tiver alguma dúvida e eu querer conversar com alguma coisa, por favor, eu fico à disposição de vocês. Um abraço e fiquem muito bem.